O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje, esta quarta-feira, dentro da 19ª semana do tempo comum. Durante essa semana, a liturgia dominical vai se desdobrando. A liturgia que nos apresentou Jesus dizendo a Pedro: coragem, não tenhais medo. Eis que os ventos contrários à barca, eles insistem. Eis que a tempestade insiste. Mas eis que o Senhor se faz presença real em nossas vidas. Ainda que muitas vezes o nosso coração, a nossa mente, o nosso sentir, o nosso perceber se detenha sobre todas estas atrocidades que acontecem, é preciso crer na misericórdia do Senhor, é preciso praticar o que seja a sua vontade para a nossa vida. Não é consentindo em atitudes más ou tendo a mesma atitude que tem para conosco que haveremos de romper com o ciclo das más ações. Não podemos pagar o mal com o mal, mas é preciso rompermos com essa corrente de maldade, com esse exercício ou essa prática recorrente em tantos e tantos corações. Certamente, a profecia de Ezequiel nos alerta para essa realidade praticada. E o Senhor é aquele que vem para purificar-nos, vem para nos colocar numa realidade nova. E que realidade é essa? Se estivermos atentos, quem serão os que estarão sendo poupados, segundo esse trecho da profecia de Ezequiel, dita a Israel? Aqueles que têm a sua fronte marcada com uma cruz. Pode nos parecer um tanto quanto, para nós já cristãos, muito simples. Mas o que era a cruz? No tempo de Jesus e até mesmo na profecia de Ezequiel, muitos anos antes, até séculos antes, a cruz não tinha o mesmo significado que nós temos hoje para com ela. Haja vista que o próprio Evangelho irá nos dizer: maldito todo aquele que no lenho for erguido. A cruz não era sinal de salvação, como Ezequiel aqui apresenta. Aqueles que tiverem a sua fronte marcada serão salvos, ou serão poupados da morte. Os demais não. E aí é preciso que nós então nos debrucemos, quer sobre a profecia de Ezequiel, quer sobre esse trecho do Evangelho de Mateus que acabamos de ouvir. Quem provoca em nós
essa atitude nova, senão aquele que por nós morreu na cruz? No rito do batismo, após ter sido proclamado o nome daquele que vai receber o sacramento do batismo, o primeiro ato que se faz é assinalar com o sinal da cruz a fronte daquele que será sepultado na morte com Cristo, para com Cristo ressurgir para uma vida nova. Esse é o sinal do cristão, o sinal da cruz. Este mesmo sinal que a profecia de Ezequiel nos atenta e nos diz que aqueles que tiverem sua fronte marcada com o sinal da cruz serão poupados dessa morte. A morte aí não é apenas uma falta de hálito de vida num corpo, mas é o estar afastado do projeto de Deus, é o estar impedido da vida plena em Deus. É muito mais profundo, porque senão nós poderíamos dizer, mas também aqueles que foram assinalados pelo Cristo, os cristãos, foram perseguidos, foram mortos, e muitas vezes por critérios religiosos, acharam até que estavam fazendo um bem quando eliminaram suas vidas. Nós poderíamos pensar isso e não estaríamos errados em pensá-lo historicamente falando. Sim, de fato isso ocorreu e ainda ocorre em alguns lugares mundo afora, a perseguição religiosa, o martírio de muitos cristãos por terem sido assinalados e inseridos em Cristo. Então a morte que se fala aqui, o extermínio que se fala aqui, não é a morte do corpo, mas o estar apartado da graça de Deus. Quando fomos inseridos em Cristo no batismo, nós fomos inseridos nessa graça para uma vida nova. E que vida nova é essa? É a vida da tolerância, a vida do perdão, a vida da misericórdia. É de estarmos enquanto comunidade sendo capazes de acolher a cada um, independente das suas fragilidades. Se o teu irmão pecou contra ti, vai e reconcilia-te com ele, mas a sós. A orientação que Mateus vai nos dando é exatamente essa: exercite para com essa pessoa a caridade, na discrição, na temperança. Não se apresse em julgar, não se apresse em condenar, em tornar pública a fragilidade do outro, mas vá em primeiro lugar de forma particular. Se aí as coisas já se resolvem, ótimo, ganhastes o teu irmão. Se ainda assim não se resolverem, dá um segundo passo. O segundo passo, leva mais alguém contigo, talvez alguém próximo a essa pessoa que possa chamá-la à realidade. Se ainda assim não ouvir, leve então ao conhecimento da igreja. O que é levar ao conhecimento da igreja? É tornar a realidade que ali se vive, dentro do convívio comunitário, uma realidade comum. Aquele irmão precisa ser ajudado pela comunidade, quer com as orações, quer também com as exortações devidamente necessárias para a correção que precisa ser feita. Mas se ainda assim não quiser escutar, aí vem uma parte da palavra que às vezes nos foge, né? Porque a gente fica malhando a ferro frio, né? Santo Agostinho dizia: para os que querem crer, poucas palavras bastam. Para os que não querem, nem todas resolveriam. Simplesmente há pessoas que não querem. Então seja tratado como? Seja tratado como um pagão. Seja tido como aquele que não quer a conversão. Às vezes, essa palavra pode parecer-nos dura demais, mas não é. É a pura realidade. Nós precisamos também ter isso em mente.
Tem uma oração chamada a oração da serenidade, em que nós rezamos algo muito próximo a isso. Senhor, dá-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, força e coragem para mudar as que posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Em consonância com essa pequena oração, me recordo de uma fala que no momento em que chegou aos meus ouvidos eu estranhei, dita por Dom Dario, hoje arcebispo da Arquidiocese de Vitória, no Espírito Santo, quando ele dizia, numa de suas reflexões: se um problema tem solução, ele tem solução, fique tranquilo. Se um problema não tem solução, ele não tem solução, fique tranquilo. Falei, olha, endoidou. Pensei exatamente isso, não está batendo bem. Mas depois, refletindo a esse respeito, cheguei eu à conclusão que o que irá me dizer se algo tem ou não tem solução, se precisa insistir um pouco mais ou já deu o que tinha que ser dado, não adianta insistir, é a serenidade. Um lago sereno reflete sempre uma imagem. O lago sereno reflete a imagem do céu. O lago turbulento nada reflete, a não ser as suas próprias tribulações. É preciso ter essa serenidade, é preciso ter esse equilíbrio, é preciso ter essa capacidade de se deixar inserir em Cristo. E em Cristo receber sim aquilo que Ele nos concede de melhor, a paz. Quando Jesus sobe a barca, eis que o mar se acalma. Quando Jesus está em nossos corações, eles não ficam atribulados. Ainda que hajam instantes mais tensos, o coração que confia no Senhor logo recobra a sua serenidade. E é essa serenidade que vai nos mostrando onde precisamos exercer com mais insistência aquilo que precisa ser dito, ou precisa ser falado, ou precisa ser feito. Se um problema tem solução, eu irei buscar a solução desse problema. Se essa pessoa quer seguir no caminho do Senhor, eu lhe estenderei a mão, eu caminharei com ela. Se um problema não tem solução, pela serenidade eu perceberei que não adianta insistir. A solução dele já foi dada pela sua própria essência. Se essa pessoa simplesmente se fechou à graça de Deus, se fechou à possibilidade do perdão, não é pela minha insistência ou pela minha eloquência que irá acontecer o contrário. É preciso termos esse discernimento. Deus se apresenta a nós como possibilidade, e é isso que às vezes nós nos esquecemos. E cada um faz a sua escolha. Cada um faz a sua escolha diante da palavra do Senhor. O mês de agosto é o mês vocacional, mês de refletirmos sobre esse chamado de Deus na minha vida e na sua vida. O Senhor está chamando, como nos falava o evangelista Mateus nesse trecho que acabamos de ouvir, a reconciliação. Ele quer se reconciliar conosco, Ele quer nos dar a oportunidade de estar na nossa vida, Ele quer nos acolher para junto de si, mas resta-nos a atitude da escuta desse chamado e o ir ao encontro dessa voz que nos chama. Que cada um de nós possa pensar, refletir: tenho eu respondido ao chamado do Senhor na minha vida e de que forma?
De que forma tenho procurado responder ao Senhor? Como tenho vivido o meu ser cristão? Essa marca que recebi na minha fronte, eu a dignifico com as minhas atitudes, com o meu modo de ser, com o meu jeito de agir? Como tenho eu vivido essa minha inserção em Cristo? Ou o meu batismo virou apenas um álbum de fotografias? Que nós pudéssemos nos responder a essa pergunta. O que é o batismo? O que é esse sinal de Cristo que está na minha fronte e que deve estar no meu coração? Porque marcou indelevelmente a minha alma. Mudou-me ontologicamente. Deixei o que era próprio dos que nasceram tão somente da carne. E nascido do Espírito, fui eu, no dia em que pelas águas passei. Como tenho vivido este novo nascimento? Como tenho testemunhado essa vida nova? Com a prática do bem, do amor fraterno para a salvação? Sem mérito algum de minha parte? Ou pura e simplesmente apago ou tento apagar este sinal na minha vida? Que o Senhor me leve à compreensão de que, praticando o bem, no bem haverei de estar. Praticando o mal, no mal morrerei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.